Fala comigo, galera, beleza? Boa tarde, boa noite, bom dia, não importa o horário que você esteja nos assistindo. Começa aqui mais um podcast Speedway Detailer 2027. Qual o objetivo do nosso podcast? Levar para você muito conhecimento. Conhecimento é a chave do negócio. E a gente está fazendo uma sequência de programas que esperamos contribuam com o teu crescimento pessoal e profissional. E no dia de hoje, eu tenho a agradável alegria de receber um dos caras que eu tenho maior carinho no mercado. Há 7 anos atrás, quando eu conheci esse profissional, eu polia carro e lavava carro na garagem da minha casa. E esse cara, ele tinha uma marca que estava começando no mercado. Ele acreditou em mim, eu acreditei na marca que ele tinha. Hoje, o evento é uma realidade e hoje ele é uma realidade e se tornou um dos químicos mais importantes do Brasil, responsável por uma linha muito top, por uma linha que vem com muita qualidade e vem com uma base muito pesada. Esse cara é ninguém menos, esse cara é ninguém mais que Rodrigo Martins. Seja bem-vindo, meu irmão, meu amigo. Com muita honra te recebo no nosso podcast Speedway Detailer. Poxa vida, obrigado, viu, Carboneira? Primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei como o próprio Carboneira falou, qual horário você está assistindo esse podcast, mas eu quero dizer que é um enorme prazer poder fazer parte aí desse grande projeto que o Carboneira também vem, é um grande profissional que vem aí trabalhando nessa área de estética automotiva. É uma área que hoje vem crescendo muito, muito forte no Brasil e no mundo, né? Afinal de contas, quem não quer cuidar do seu veículo, trazer qualidade, produtividade, né? Porque isso está linkado com serviços e produtos aí. Então, eu quero dizer que, para mim, hoje é uma honra estar aqui fazendo parte desse grande projeto aí, da Speedway Detailer, qual nós estamos presentes no último evento aí, na própria Sigma Red Shine. É um grande prazer fazer parte desse momento aí. Rodrigão, vamos começar o nosso bate-papo. Eu quero te fazer algumas perguntas para a gente relembrar lá atrás, porque tudo tem um começo. Em 2019, eu tive o prazer de te conhecer, né? Na época, eu estava trabalhando com o Apple Watch. Eu trabalhava já aqui embaixo também na Speedway, mas trabalhava muito mais em Lages, onde eu cuidava da minha mãe. E você tinha uma marca. Você se lembra qual era essa marca? Com certeza. Você já tinha alguns produtos, que era a querida Bright Polish. Lembra? Opa, uma história, né? Fala um pouquinho dessa história, que tudo começou, hoje você está no mercado, mas você começou ali com os compostos da Bright, BGT 25, BGT 15, BGT 11. Fala um pouquinho de como começou aquela história, um pouquinho. Bom, a Bright Polish realmente começa no momento da minha carreira, da minha vida, onde eu sempre trabalhei em algumas indústrias, né, na parte de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, e eu era um químico que desenvolvia produtos para tratamento de superfície, desde o âmbito de polimento, polimento químico, polimento físico, então tudo que envolvia a parte de abrasivos e polidores, e até os químicos para proteção, coats, revestimentos. Então eu trabalhei na indústria tecnológica, né, na indústria metalúrgica, na indústria química, e principalmente na área médica, onde desenvolvia implantes, né? E certa vez, convidado para desenvolver alguns trabalhos externos na área de aeronaves, né? Então, eu comecei a fazer um trabalho paralelo na minha carreira, prestando algumas indústrias do ramo aeronáutico. Então, eu comecei a polidores, basicamente, tudo no know-how de indústria, tecnologia e conhecimento que eu tinha,
para polidores de fuselagem de aviões, né? Prestei alguns serviços para grandes montadores de aviões, como a Embraer, e grandes empresas que fazem manutenção e conservação de aeronaves, né? Entendi toda a parte mecânica e toda a parte de fuselagem, do tratamento, a importância de cada item que é utilizado nessa área muito técnica, e foi quando eu me desenvolvi. Porém, os profissionais que prestavam serviço nesta área, eles tinham interface com a estética automotiva. Então, os meus produtos começaram a migrar desse lugar, que eram prestadores de serviços com meus produtos, e começaram a aparecer em algumas estéticas, alguns lugares, essa marca que eu tinha, que era a marca Bright Polish, né? E onde eu peguei todo o meu know-how no quesito polimento, né? Então, foi um grande sucesso na época, e esses polidores, eles desbravaram várias situações, tanto de aeronaves como de veículos, né? E foi um êxito muito. Foi quando realmente aí eu assumi essa empresa, esse modelo de startup, e foi quando surgiu então a Bright Commerce. Neste momento, nós começamos a fabricar produtos nas menores, escala experimental, e a gente começou a entrar no mercado. E começou a impressionar os profissionais que queriam fazer toda a correção de pintura, desde polimento de metais, polimento de vernizes no geral, e outros produtos assim também foram caminhando, os investimentos, né, porque o brilho automotivo, o verniz, ele nasce de uma boa base, né, de uma boa correção de pintura. Então, nós fomos estendendo a linha, desenvolvendo e crescendo no mercado. No passar do tempo, né, nós tivemos uma proposta de seguir com outro projeto agora, com a Shine, e na Shine, na minha completada, a Bright Polish ficou em segundo plano, né, e agora a gente tem uma nova pegada, onde a gente já tem uma linha extensa com mais mix de produtos, mais afinco na estética automotiva, e também na linha, já tendo também uma linha lógica. Então, hoje, esse tratamento de superfície, nós detemos grande parte de tecnologia hoje no Brasil, entendendo desde o ramo de indústria até automotivo, aeroespacial. Então, assim, com mais estrutura agora, uma nova empreitada da Shine, nós estamos crescendo muito bem nesse mercado aí. Show, show. Então, Rodrigão, 1, 2, 3, voltamos. Rodrigo, me fala um negócio assim, cara, hoje você é um químico respeitado, conceituado, está desenvolvendo aí uma linha gigantesca de produtos, né? Tudo começou com a Bright, mas existe história por trás. E essa história que eu quero contar não é só do químico, é do profissional Rodrigo Martins. E antes que você fale sobre produtos, eu quero falar para você que é empresário, para você que é o químico, que tem um sonho. Esse cara, Rodrigo Martins, ele tinha o sonho de ter a indústria dele, Bright Polish. E apareceu na vida dele um maluco que dizia que sabia polir. Eu. E esse cara, mesmo pequeno, e não é vergonha nenhuma, ele era pequeno. Eu lembro quando eu visitei a primeira vez a casa dele, era um caldeirão onde ele fazia todos os compostos no fundo da casa. Esse cara me apoiou. Foi um dos meus primeiros apoiadores, junto com a Go Eco Wash, que em breve a gente vai ter aqui, com a Max Pro, que a gente vai ter aqui. Foi um dos primeiros caras que apostou no meu trabalho. Olha onde apostar no trabalho que é feito com amor e carinho pode chegar. Hoje o Rodrigo é chefe, é sócio de uma das maiores marcas do Brasil. Tem por trás um gestor fantástico, eu não vou falar nome, só se ele quiser ele vai revelar. E ele se tornou químico de uma das maiores indústrias do Brasil. E eu, graças a esse apoio e graças a esse cara que mandava produto para mim, e através daqueles produtos eu fazia meus polimentos na garagem da casa da minha irmã, eu consegui crescer
E eu consegui o principal, que muita gente não sabe, é nessas horas que eu gosto de agradecer. Eu colocava comida e remédio na mesa da minha mãe, que estava com problema do coração e dos rins. Então, antes da gente falar do químico, do profissional, eu vou falar do ser humano, que é Rodrigo Martins. É um cara que eu admiro, que eu tenho total respeito. E digo para você, se você hoje é empresário, se você hoje é alguma coisa, não te esquece de onde você vem. Que é esse tipo de gente que faz a diferença. Esse faz a diferença. Fez na minha e eu aposto que fez na vida de outras tantas pessoas que ele nem tem noção. Parabéns, Rodrigo. Só queria te dizer isso e obrigado. Agora a gente vai falar sobre química. Não é para chorar, tá? Não é para chorar. Não, obrigado, não é para chorar, mas tu merece. Tu merece, cara. Rodrigo, vamos lá. Fico agradecido pelas palavras aí. Você também é um cara que contribuiu muito com a minha carreira também na parte estética automotiva. Foi quando eu migrei da indústria para seguir nesse caminho especificamente, né? E graças a Deus hoje eu tenho um grande apoio aí do meu sócio, um cara que acreditou também no meu profissional, que é o Geraldo, né? Da empresa Sigma Tools, que acho que todo mundo conhece. Então ele foi um cara que acreditou no meu potencial e nós dois juntamos essa grande força aí no mercado, desbravando aí toda a parte de estética automotiva. Eu estava falando com o Geraldo agora há pouco aqui, tá? Falando de você. É isso aí. Vamos lá. Eu quero agradecer ele, se ele estiver assistindo aí, agradeço, um abraço para o Geraldo aí. Rodrigo, agora vamos entrar um pouquinho na parte técnica. A gente já falou de você, falamos de nós, dessa amizade que a gente tem há 7 anos, né? Mas eu acho que o papo aqui é para você que está polindo o carro e tem dúvidas. Qual a diferença para nós, para você que está começando e não sabe, entre DAT e Smart? Tem diferença, são 2 formas. Fala um pouquinho sobre isso. DAT e Smart. Bom, primeiramente, pessoal, né, quando eu comecei a entrar nessa área de estética automotiva, né, eu, como químico, hoje, eu sempre, e trabalhando em outras áreas, né, do quesito tratamento de superfície, embora hoje você tenha segmentos, está segmentado, né, a área de tratamento de superfície ela é segmentada entre indústria moveleira, indústria automotiva, industrial, metalúrgica, né, mas no geral, né, a ciência do tratamento de superfície, ela é uma só, né, mas ela foi segmentada devido, né, aos ramos que tem no mercado hoje. Então, assim, com essa segmentação, é natural criar-se, né, algumas nomenclaturas para algumas informações técnicas. Por exemplo, no caso do DAT, Smart, foi um dos abrasivos que fazem toda a parte de desgaste, remoção e correção da pintura, né? Nada mais, nada menos, o polimento é um processo de impressão, né? Onde você faz o desbaste, que é a remoção, né, daquela camada, aquela retificação da camada, a regularização da camada, entre picos e vales e defeitos, né? Que o abrasivo faz, mas só que, portanto, ele deixa uma impressão na superfície, que é o seu desenho, tá? Agora, essa nomenclatura DAT, que a gente chama hoje, trabalhando ao pé da letra, de Miniature Abrasivo Tecnológico, né, e no caso, Smart Super Micro Abrasivo Tecnológico, vamos falar assim, uma nomenclatura americana, mas, na verdade, ela vem mais para resumir, né, uma parte muito mais técnica que tem por trás, né? Então, o abrasivo hoje ele tem tamanho, ele tem distribuição, ele tem índice de absorção, então tem uma série de caracterizações. Então, para resumir, foi criado essa nomenclatura, né, essa nomenclatura de DAT Smart para poder facilitar a compreensão dos profissionais. Basicamente, o DAT são abrasivos maiores, né, que começam basicamente com um pico de corte e o processo que vai ocorrendo com o polimento, a pressão da máquina, a rotação, eles vão se diminuindo, desfragmentando sobre a superfície, de acordo com vamos falar assim, a metodologia de trabalho do operador, você vai alcançando níveis de refino ou acabamento, né? E ele tem o seu ciclo, né? O seu ciclo de quebra,
o seu ciclo de corte e, por fim, o seu ciclo de acabamento, de acordo com as pressões exercidas e movimentos. Já o super micro abrasivo a tecnológica, o Smart, ele é um abrasivo já menor, ele já nasce de uma síntese muito pequena, algum no formato nano mesmo, nanotecnologia, alguns que você consegue mensurar entre 5, 3 ou 4 microns, né? É uma faixa que você já vai conseguir entregar um pouco mais de acabamento, e ele já não tem esse ciclo, ele já tem um ciclo diferenciado, né? Já não é um abrasivo que começa apertando com um pico tão alto, mas ele já começa no corte moderado, trazendo mais acabamento do corte. Ambas as tecnologias, elas não são substituíveis, né? Então, cada uma tem a sua função. Entre uma superfície mais rugosa, você tem mais vários picos, né? Faz, então, o uso necessário dos abrasivos melhores, que basicamente vão se encaixar nessa zona de rugosidade e ocorrer uma remoção um pouco mais efetiva. Já os abrasivos menores, eles já tendem a ter uma efetividade um pouco menor, né? Nessas rugosidades menores, atingindo, assim, mais para o lado do acabamento. Então, na verdade, quem está formulando, cada fabricante vai adotar uma nomenclatura ideal para uma determinada etapa de processo na proposta de venda do produto, entendeu? Perfeito. Existe uma diferença na composição química de um abrasivo para o outro? Então, na verdade, assim, na química, basicamente, hoje nós temos a classe dos óxidos, né? Então, por exemplo, você tem lá o alumínio, se você pegar a tabela periódica, ali o alumínio na fase metálica dele, então aí você tem metais de transição, metais alcalinos, depende da região dos metais na tabela periódica, para quem já viu isso na escola, né? Então, eu lembro. E quem não lembra da tabela periódica que a professora fazia a gente decorar, e se a gente não decorasse, nós apanhava em casa. Exatamente. Então, assim, você tem ali alguns metais que, esses metais, devido a algumas reações químicas, eles podem, são metais que são encontrados, são minerais, né? A extração dos minerais, no caso, especificamente falando da bauxita, né? A bauxita é uma composição híbrida, né, de vários elementos minerais aí que você encontra, alguns elementos com mais abundância, depende da região, você vai ter ali vários elementos, silício, carbetos, ferro, magnésio. Então, o que é feito ali? Na bauxita você faz a extração, vamos falar especificamente da alumina, né? Ali existe o processo assim, mais convencional que tem, mas hoje já existem tecnologias muito mais avançadas, anos-luz, para a obtenção de alumina, né? Mas o processo mais conhecido é o processo alemão, que é o processo Bayer, né? O processo Bayer, a partir da extração da bauxita, você faz uma reação de hidrólise, e você acaba fazendo depois um refinamento disso aí, essa extração, aí você tem o aluminato, o aluminato, depois desse processo do aluminato de magnésio, você vai fazendo algumas purificações, reações químicas, e por fim você vai ter ali depois o óxido de alumínio, L2O3. Né? Aí você tem essa nomenclatura da alumina, que é o L2O3, porém, quimicamente se chama de um orfo, né, que você tem um elemento ali que pode ter algumas fases desse alumínio, algumas fases mais tenazes, que aguentam mais impacto, algumas fases mais rígidas, mais duras, né, a alumina mais dura, que a gente chama de processo de calcinação, né, onde você calcina essa alumina e você vai ter ali entre uma alumina mais tenaz e uma alumina mais dura. E aí você determina o tamanho que você quer, a dureza que você criou ali, sintetizou para tal finalidade, com metal, com minas. E aí você tem o processo de moagem, que você vai determinar o tamanho de grão, e basicamente é esse o processo, resumidamente, assim, de uma forma mais simplista, falando da alumina. Mas da alumínia. Uma pergunta que eu quero te fazer. Lá no passado, isso há 6 anos atrás, tá? Uma vez a gente conversando, eu não me lembro se foi você exatamente,
mas alguém me falou que a melhor alumínio do mundo é alemã, ou é o processo alemão que extrai a melhor alumínio, óxido de alumínio? Então, na verdade, assim, no Brasil nós também temos aluminas, né? Nós temos algumas empresas que fabricam as aluminas, até assim, você tem várias empresas que fabricam, mas é aquilo que você acabou mesmo de dizer, né? A alumina, na forma simples de extração dela, que é a origem da bauxita, né? Depois ela passa por alguns processos, né? E algumas empresas, dentro do processo de calcinação, melhoraram esse processo, né? Melhoraram esse processo com novas tecnologias, né? Para trazer algumas aluminas mais duras, algumas aluminas mais tenazes. Então, você vai ter ali uma linha de processo mais enxuta, mais precisa, que você vai trazer um resultado diferente. A Alemanha é um país assim, no modo geral, os alemães eles são mais fechados, né? Eles são mais basicamente a indústria alemã ela é um pouco mais robusta, né? Eles trabalham em processo de robustez mesmo. Então esse processo da robustez da Alemanha ele é um processo que traz assim uma qualidade um pouco mais cêntrica, né? Você tem uma curva de variação, você tem ali um processo mais cêntrico ali, mais preciso. Mas você tem hoje várias indústrias, como a Alemanha, trabalhando com bons minerais, como óxido de sérvio, como alumina. Então, assim, nós temos uma classe gigantesca de óxido, né? Então, cada um tem a sua finalidade, tanto para fazer um pigmento, corante, um abrasivo. Então, a classe dos óxidos, elas são bem ampla nas suas aplicações. Entendi. O formato de um abrasivo, ele influencia no corte, refino ou lustro? Pode explicar um pouquinho para nós sobre isso? Sim, como eu falei no começo ali da nossa conversa, né? O processo de polimento, ele é um processo de impressão, na verdade, né? Você se você pegar e comparar uma lixa, né? Uma lixa de grão 1.000, 2.000, 3.000, ou até uma lixa mais grossa, 600, né? Quando você vai lixar uma superfície, o que você faz? A proposta do lixamento é você remover um risco, mas você provocar outro risco, né? Por isso que hoje nós temos aí a norma FEPA, uma norma assim, globalizada, onde você tem as cadências de sobreposição de lixamento, que você vai ter ali a eficácia, porque na verdade é uma lixa sobre outra lixa. E o polimento não deixa de ser isso também. Tá? Então, assim, o tamanho do abrasivo, ele realmente, como eu falei, ele vai criar uma impressão, ele vai provocar um novo risco e também ele vai ter uma função, ou para remover um risco mais profundo, ou um picos e vales, ou um vale mais acentuado. Então, vai depender muito do parâmetro, rugosidade, a questão que você quer corrigir ali da superfície. Tá? Então, o tamanho do Brasil interfere basicamente entre a característica da superfície que você tem entre basicamente uma superfície mais escada, mais profunda, e uma superfície que já tem um risco um pouco menos profundo, digamos assim. Show. Existe algum... Vamos ver quem é que sabe. Assim, ó, você me falou que você queria ir para um lugar especial para mostrar alguns produtos. Então agora eu vou, enquanto você se muda para esse lugar, eu vou falar o nome, um palavrão aqui. Policilazano. Galera, o que é isso? Policilazano. Presta atenção. Antes de você ir para lá, eu só quero que você fale sobre policilazano. Não fala o que você fez. Fala sobre o que é. E depois a gente vai mostrar o que você fez com essa substância. Policilazano. E não tô te xingando, hein? Bom, basicamente, pessoal, o policilazano, né, o que hoje todo mundo fala, o nome comercial que pegou na moda aí é o SO2, né, que é o silício, né, na forma de óxido também, o SO2,
Esse elemento, né, ele pode ser combinado, polissilazano, né, hoje você tem uma variação de polissilazanos, entre polidimetilsulfosanos, polissilazanos, né, basicamente eles têm a mesma, vamos falar assim, o mesmo elemento, porém, esse elemento ele está combinado com outros elementos, entre uma estrutura carbônica maior ou menor, sendo um oligômero, né, ou um monômero. Então, assim, ele pode estar na fase polimérica, ele pode estar na fase, uma fase mais cerâmica, né, assim, basicamente, hoje tem a tecnologia dos vitrocerâmicos também, que entram nesse ramo também. E a durabilidade disso na peça? Então, a durabilidade na peça, ela vai depender muito, né, dos grupos funcionais, né? Os polissilazanos, eles possuem grupos funcionais que eles se combinam, ou seja, basicamente eles têm uma interação química, né, não sei se já ouviu falar de ligações covalentes, né, com o verniz, eles fazem ligações mesmo eletrônicas e fazem essa ligação entre uma ligação mais forte e uma ligação mais fraca. Então, essa combinação dos polissilazanos e essa interação dos grupos funcionais químicos fazem com que determine a sua durabilidade, entre 2 meses, 6 meses, 1 ano, ou até 5 anos aí. Perfeito. Você está aprendendo um pouquinho sobre química, mas agora eu vou te convidar para você conhecer o produto que o profissional Rodrigo desenvolveu lá no showroom da Shine em São Paulo. Vamos lá? Vamos para o showroom? Vamos para o showroom então, pessoal. E aí, então, agora a gente volta com ele diretamente do showroom da Shine. A Shine, o que é? Para você que ainda não conhece a Shine é uma empresa que vem desenvolvendo uma linha completa de car care sob o comando desse cara e sobre o comando de outro cara que em breve vai estar aqui, que é o nosso amigo Geraldo da Sigma Plus. Que honra, hein, Rodrigão? Hoje você pode se dizer que é sócio, parceiro do Geraldo da Sigma Plus. Sim, exatamente. O Geraldo e eu juntamos as energias aí no mercado, né, para criar uma soma bacana entre a Sigma hoje, que já é líder em ferramentas, acessórios para estética automotiva. Então fez total sentido para nós aí, essa sinergia que nós temos aí. Então, o Geraldo é um grande profissional no mercado, se aliando comigo aqui para a gente poder desenvolver soluções químicas aliadas às ferramentas da Sigma. Então, é muito bacana fazer parte desse grupo, onde nasce, sim, a Shine, juntamente com a Sigma também agora no mercado. Bom, e fala um pouquinho da linha da Shine, da linha que você está desenvolvendo hoje para a Shine, por favor. Tá. A Shine, né, do grupo Sigma aí, Tools, né, como você mesmo disse, ela lançou uma linha muito mais completa hoje, agregando aí na estética automotiva, desde polidores, né, que é um dos grandes know-how que eu tenho durante a minha carreira, toda a parte de polidores que são divididos, né, toda a nossa linha, a divisão entre corte, refino. Pode mostrar, pode pegar lá, Rodrigo, pode mostrar para nós. Vou pegar aqui e vou mostrar para vocês aí. Tá? Aqui, ó. Vamos lá, puxa para cá, vamos falar, vamos mostrar isso daí. Isso, legal, bacana. Então nós temos aqui, ó, uma nova roupagem, né, a linha de polidores. Você pega hoje o corte rápido, que é um baita produto, o próprio nome já fala. Então ficou uma coisa bem subjetiva. A marca hoje ela é bem intuitiva, né? Então você pega hoje o nosso produto e você consegue saber qual a finalidade dele. O próprio rótulo, né? Ele já fala corte rápido. Essa linha de Shine, por exemplo, esse aqui para o profissional que quer fazer um polimento, um ciclo de corte, como eu falei lá, dos produtos entre o DAT e SMAT, né? Você quer ter um ciclo de corte mais rápido, trazendo uma efetividade maior ali, em riscos médios e tal, que você consegue entregar um ótimo acabamento. Tem aquela... Esse teu produto é One Step. Isso. Na verdade, assim, toda a linha nossa, ela é de polidores com a pegada One Step. Então, desde o produto de corte mais agressivo, que nós temos aqui,
O corte rápido, nós temos agora também melhor corte. O corte não se encontra aqui, mas essa linha aqui que faz par com o corte rápido, nós temos o melhor corte. O melhor corte, ele já é um produto que tem abrasivos mais densos, que tem uma efetividade maior de corte, porém, todos os produtos não deixam de entregar um bom acabamento. Tá? Então, a pegada hoje da Shine, desde um produto de corte pesado, entre corte melhor lustro, até mesmo o melhor lustro, o corte rápido aqui, no caso que é o mesmo, né, de 500 gramas, né? E propriamente também o X-Tudo, é um nome até interessante que a gente colocou. Esse Saindo produto... daqui, eu vou lá pro Daniel Lanches comer um X-Tudo, porque até deu fome. O X-Tudo, Carboneira, ele é um produto que ele possui aí, como eu falei para você, polidimetilsiloxano na formulação. Então ele tem alguns selantes sintéticos na fórmula, trazendo aí até 6 meses de durabilidade, com um ótimo nível de corte e acabamento, né, para quem quer agressividade e não quer abrir mão de uma proteção, né, ou seja, ele tem um selante bem legal. Então é por isso que o próprio nome já diz também, bem subjetivo, né, X-Tudo, que ele vai entregar já realmente entra fazendo, vamos dizer assim, isso aí é um comercial, posso trabalhar ele como um polidor comercial para aquele dia a dia, aquele corte rápido, preciso, com acabamento para entregar e com uma proteção de 6 meses, isso? Isso, que na ele verdade, vai assim, de proteção no veículo? E ele dá uma proteção para você de até 6 meses, de 3 a 6 meses, dependendo aí de como você cuida do seu carro, né? Obviamente, a exposição, o dia a dia do carro, né? Qualquer tipo de selante diz muito a durabilidade, embora o fabricante tenha essa promessa, mas também vai depender muito do uso do veículo, né? Isso então, é para você. Não adianta você procurar um profissional de estética automotiva e dizer para ele, eu quero um selante, eu quero uma cera, eu quero um coat, eu quero um vitrificador, ou até mesmo eu quero um PPF. Se você não cuidar bem, se você não fizer os processos de manutenção, de lavagem correta, não vai durar. Você mesmo vai estragar o trabalho do profissional que fez no seu carro. Então, cuidado, procure a informação correta, procura saber como que você deve zelar pelo trabalho que você pagou para o profissional fazer, valeu? Vamos lá, Rodrigão. Fala para nós, você me falou em off que você tinha um produto que você tinha muito orgulho de ter lançado. Fala para mim dele. Sim, um produto que está fazendo um grande sucesso, fez um grande sucesso no lançamento, um produto que foi uma experiência bacana na minha carreira, né, fazer praticamente impossível entre policilazanos, né, a parte de revestimentos, né, porque a gente faz uma análise, todo produto que a gente vai criar aqui na empresa, a gente faz uma reunião de desenvolvimento para saber o que vale a pena, qual é a dor do cliente, qual que é a necessidade do mercado, antes de sair lançando o produto. Então, nós entendemos hoje que você tem o mercado dos revestimentos cerâmicos, que é um processo mais detalhado, um processo mais oneroso, e nós temos também aquele processo mais rápido, das ceras e selantes que entregam baixa durabilidade, mas agregam um pouco menos de valor aí ao seu trabalho. Baseado nessas informações, sintetizando essas informações, nós criamos a Cera Mais. Eu diria para você que esse nome, né, Cera Mais, é muito mais que uma cera, na verdade, o nome diz, né? Aqui nós temos, basicamente, a gente desafiou um pouco a física e a química aqui, incorporando, né, de uma emulsão muito específica, baseada em toda a experiência que eu tenho na indústria, para poder sintetizar aí esses policilazanos emulsionados nessa emulsão, trazendo assim uma cobertura de superfície incrível, tá? Toque e hidrorrepelência. Então, para você ter uma ideia, a gente media até o ângulo de gota desse material. Então, ele tem policilazanos aqui na fase amorfa, super interessante, um material assim bem ímpar no mercado, que faz com que você tenha uma rentabilidade e agrega um valor assim, fora do normal assim, do que tem hoje de cera no mercado. Então,
eu basicamente, quimicamente falando como técnico, esse produto ele está com uma tendência muito mais do que um coat do que propriamente uma cera, né? A gente colocou, e a durabilidade dela? Ela pode durar até 6 meses. 6 meses. Mas aquela aplicação. coisa, aplicação muito simples, né? Você pode aplicar sobre o pano ou sobre a superfície. De um lado da flanela você passa ela, espalha o produto numa pequena área, mais ou menos de 60 por 60, e depois do outro lado do pano você só passa fazendo a remoção ali. Aí, a superfície ela tem que estar descontaminada. Vamos lá, bem rápido, Rodrigo. Para você garantir isso, existe aquela obrigatoriedade da descontaminação com clay bar, com iron, com descontaminantes, ou depois do polimento? Como que você, como técnico, indica a aplicação para que ela tenha bastante eficácia mesmo esse produto? Bom, basicamente, independente de ser uma cera, ser um coating, né, a primeira regra é o seguinte, né? Primeiro, os contaminantes da superfície, eles não podem estar ali, porque alguns contaminantes, eles podem estar subdivididos em natureza orgânica e inorgânica. Então, basicamente, se você tiver alguma sujeira orgânica, os polissilazanos, os silanos ali que tem na formulação, eles vão ser atraídos por essa sujeira. Então, você vai perder elementos para essa sujeira, que a sujeira ela não tem afinidade química com o verniz. Então, basicamente, você tem que fazer toda a descontaminação de superfície, né? Se você quer se você quer agregar um determinado valor, né, não somente preço, mas um grande valor no seu trabalho, é preciso, antes de aplicar esse produto, fazer uma bela de uma descontaminação. O importante ou seja, desculpa te atrapalhar, atenção, não existe segredo, e é isso uma coisa que eu bato muito no mercado. Se você quer entregar um trabalho de qualidade, descontaminação ferrosa, descontaminação química, o clay bar é fundamental. Vai aplicar uma cera, entrega algo realmente de qualidade para o teu cliente. Faz um trabalho de qualidade, porque não é só pegar, jogar shampoo, jogar aluminox, jogar, ou, enfim, como o pessoal acha, eu vou lavar. Levou na lavação, o cara jogou shampoo, jogou aluminox, passou o sulopan, tirou o barro, tirou a sujeira, secou, passou a cera, vai durar 6 meses. Não vai. Por quê? Porque a superfície ainda está contaminada. Você não tirou uma contaminação ferrosa, você não tirou uma contaminação mineral, você simplesmente tirou a sujeira visual do veículo. Então, ceras, selantes, coatings, PPF, exige-se para durabilidade a aplicação de uma descontaminação bem feita. Correto, Rodrigo? Sim, isso você está extremamente correto. Essa é a regra de ouro, né? Para você poder fazer qualquer revestimento cerâmico ou coating ou cera, você tem que estar realmente com a superfície. E tem um detalhe também, em relação ao brilho, né? O brilho, ele é a refração da luz. Então, o retorno, assim, os profissionais hoje medem esse brilho, tem dispositivos para medir brilho, né? No caso, né? Então, no caso, o brilho, o que ele é? Ele é o reflexo da luz em determinado ângulo. Então, assim, se você tem alguns riscos que você não removeu na parte de baixo, é como se fosse uma pintura. Se você não fez um trabalho anterior abaixo do verniz ali, você não vai esperar um grande brilho, porque a luz que incide sobre a peça, ela vai estar refratando, né? Então, ocorre essa falha. Por exemplo, isso aqui é um equipamento que mede o brilho, né? Esse equipamento, no caso, o que ele faz? Ele pega a luz externa, orienta a luz, você tem vários ângulos, né? Ângulo 60 graus, 90 graus. Qual é o nome do equipamento? Esse aqui é o... Eu peguei ele! Adoro fazer isso! É o... Glossmeter. Atenção, pesquisa aí, vamos botar o nome do equipamento para o pessoal procurar depois. O Glossmeter, né? O Glossmeter, tá? Deu um branquinho, cara. Fala na missão aí. Vamos lá. O Gloss é que, assim, no laboratório nós temos outros equipamentos que medem brilho, tá?
Então, assim, esse equipamento é um equipamento que foi feito realmente pro profissional, mas tem outros equipamentos mais específicos. Esse que foi feito e direcionado para o profissional de estética. Esse profissional pode ter na estética dele para ele visualizar como é que ficou o trabalho dele, a incidência da luz, se ela está em ângulos retos ou se ela está se espalhando. Por exemplo, pergunta boba, mas aposto que você vai dar a resposta certa. Basicamente é assim como funciona. Quando você vai fazer o polimento numa superfície, antes de aplicar o coating, quando você quer mais brilho, aquilo que está embaixo, ele tem que estar totalmente nivelado, correto? Então, o que acontece? Basicamente, a luz depende de onde você olha. Se você estiver olhando de longe, um pouco mais perto, se concorda comigo, da onde você está olhando, ela pode dar um ângulo. Esse ângulo que você consegue visualizar, ele pode estar em 60, 90, sim. Depende do ângulo que você olhar, ele vai dar um brilho. Esse ângulo ele pode estar incidindo sobre um risco, ele pode estar incidindo em uma parte que está mais polida, então você nunca vai saber se aquela superfície está completamente nivelado pelo brilho. O que o Gloss Meter faz? Vou explicar para você cientificamente o que esse equipamento faz. Por exemplo, esse aqui é um Gloss Meter de 60 graus. Então ele capta a luz externa, tá? E ele tem aqui um túnel dentro dele, que ele direciona a luz a 60 graus, ele faz um direcionamento na luz, tá? Esse direcionamento a 60 graus, a luz entra por 60 graus, e ao final, ela tem que sair pelo mesmo ângulo. Então, quando a luz entra com 60 graus, que ele direciona essa luz, independente de você estar olhando de longe ou de perto, esse equipamento ele vai direcionar a luz a 60 graus. E quando uma correção está perfeita, ele incide em 60 e sai em 60. E o que esse equipamento faz? Ele capta a luz em 60 graus e, ao final, ele vai dar uma resposta para você de 0 a 100. O que é esse 0 a 100? É percentual, ou seja, ele entrou 100% e saiu quanto? 90% do que ele entrou? 80%? Entendeu? Então, assim, esse percentual, concorda que eu entrei em 60 graus a 100%. Ok, só que a hora que a luz bateu sobre a superfície que você está fazendo a leitura, essa resposta ela vai ser a diferença do antes e do depois. Então, ele vai dar um número para você, 90, 80, ele pode até passar. Mas, aí você vai fazer uma análise, você vai medir por pontos, né? Então, um determinado ponto pode dar 80, determinado ponto pode dar 90, e aí você pode determinar uma média, você pode determinar a diferença onde você aplicou mais força ou menos força, onde você aplicou mais produto e menos produto. E basicamente... Esse equipamento. E basicamente o que influencia isso aqui depois de uma boa correção? Aí você consegue passar uma cera, um selante, você vai ter mais brilho, tá? Você vai ter mais, porque aí você vai ter uma refração mais efetiva, mais límpida. Entendeu? Quanto mais refração, mais brilho, quanto mais acabamento, o melhor o teu acabamento, melhor esse equipamento vai te mostrar. Exatamente. A diferença, basicamente, é a diferença da luz, né? Porque hoje você, dependendo do ângulo, quando você vai fazer um polimento bucal, basicamente é assim. Se você estiver olhando na sombra ou de distante, você vai enxergar uma coisa. Mas o ângulo de vista que você vê, você não consegue controlar isso. Esse equipamento Gloss Meter, ele faz exatamente isso. Ele vai direcionar a luz, né, uns 60 ou 90 graus, e vai te dar uma resposta do antes e do depois. Eu vou fazer uma pergunta. A Sigma Tools tem esse equipamento? Olha, eu preciso consultar os universitários, eu não sei se tem. Geraldo, João, Rodrigo, por favor, comprem o equipamento, a gente quer comprar esse equipamento, eu sou o primeiro da fila, pode mandar para cá, pode despachar, eu quero o equipamento. É esse tipo de equipamento para nós, profissionais, é esse tipo de conversa, esse tipo de abertura de visão, traz melhor acabamento ainda para nós profissionais. Agora vamos falar um pouquinho sobre 2027, ou melhor, 2026. Como foi tua experiência aqui? Pela primeira vez esse ano eu tive a honra de te receber aqui em Balneário Camboriú,
no Speedway Detailer 2026. Foi a primeira vez que tu botou os pés aqui. O que você achou do evento? Que você espera do evento 2027, que eu vou dizer já. Sigma Tools e Shine já estão confirmados, tem um stand gigante no nosso evento 2027, que vem com muita novidade. Agora me fala o que você espera do evento e o que você achou do evento. Olha, basicamente, pessoal, assim, de todos, não querendo falar, mas de todos os eventos que eu fui de estética automotiva, tanto como expositor ou só como um profissional, sinceramente, hoje Balneário Camboriú, ele tem um cenário muito bacana, eu até falei isso com o próprio Carboneira aí, o cenário hoje da Speedway é lindo, assim, você tem, muito mais do que somente uma feira, é entretenimento entre as pessoas, é um lugar que você consegue levar sua família, lá você tem todas as... eu achei fantástico lá a parte de drift, que você colocou lá no... Você chegou a andar de drift, Rodrigo? Não, eu não cheguei, você não... 2027 está feito o desafio, vamos botar esse cara aqui, ó, vamos botar esse cara aqui num carro de drift que eu quero ver ele berrar. E é isso aí, então eu achei muito legal isso aí, bem bacana mesmo. E fora que a estrutura, né, o local é muito bonito. Balneário Camboriú não tem o que falar, né? Um lugar maravilhoso, lindo lugar. E assim, eu posso dizer que foi, para nós, assim, foi bem interessante essa feira, porque basicamente foi a primeira vez que a gente foi com a Shine, e assim, deu o que falar mesmo, porque nosso stand estava lá no meio da feira ali, tinha um fluxo bem bacana na região que a gente estava ali, então teve o interesse de vários profissionais. Eu confesso para você que foi um dos divisores de água esse evento para nós. A marca começou a ficar conhecida lá, a gente startou ali, foi bem bacana, acho que foi muito bem atendido. Então, assim, eu só posso dizer coisas boas desse Speedway Detailer. Esse cara aqui quase me derrubou. Eu vou dizer, eu falo mesmo, porque eu não tenho papo na língua, você me conhece. É meu amigo. Eu fiquei bravo com ele porque ele quase me derrubou da moto, esse maluco. Do nada, eu andando de moto, o cara chega e me pula na moto. Eu digo, meu Deus, vai me derrubar esse louco aqui. Mas, cara, a Sigma Tools, agora a Shine, na pessoa do Rodrigo, que é o gerente nacional comercial, do Geraldo, do João, que trabalha lá dentro há muito tempo, e agora do Rodrigo Martins na parte da Shine, é uma das empresas que vem apostando comigo desde 2023. E eu tenho muito orgulho de dizer, e muito... que eu sou um parceiro Sigma, que eu sou um parceiro da Sigma Tools, do Geraldo, e seja bem-vindo à Shine, na pessoa do Rodrigo agora. Já veio uma vez, já está garantido 2027. 2027 a gente vem com um evento totalmente novo, Rodrigo. A gente vem com um evento montado e focado para o crescimento. Já fica aqui o convite para o Rodrigo ministrar uma palestra completa dentro do evento e um treinamento. O espaço é teu. Te cedo esse espaço com o maior carinho, porque eu sei que o cara que tirar 1 hora para ir numa palestra tua, ou 2, 3 horas para ir num treinamento teu, é o cara que vai sair daqui com uma capacidade de entendimento gigantesca, devido ao teu nível de conhecimento, cara. Então, não perde 2027 na Speedway Music Park Balneário Camboriú, esse monstro, esse químico fantástico. Dizem que de químico e louco todo mundo tem um pouco, esse cara tem muito de químico e pouquíssimo de louco, porque é muita inteligência, é muito conhecimento. Queria nós ter um podcast de 3, 4 horas para a gente falar sobre compostos realmente, sobre aprofundar mais. Mas eu deixo esse papo para você ter com ele aqui, na Speedway Detailer 2027. Mas também, daqui uns dias a gente vai estar junto. Vocês vão para o Detail Fest, não vão? Sim, com certeza estaremos lá. A gente vai se encontrar no Detail Fest
Então, e aqui a gente não tem, eu vou falar só do Speed Detailer. Não, aqui eu falo de todos. Eu falo do Detail Fest, eu falo do Detail Land, agora vem o Detailer Rio Grande do Sul. E se você ainda não se preparou para o Detail Fest, está perdendo tempo. Está chegando agora, final de setembro, vai para Boituva, vai para o Detail Fest, vai lá aprender, vai lá ter essa comunicação muito próxima de caras como o Rodrigo, que vão te mostrar o segredo por trás dos bastidores, dos compostos, o porquê usar o composto. E para quem acha que só bater papo conosco, que somos os técnicos das marcas, eu sou técnico de uma marca, né? Hoje já fui técnico da Bright Polish, do Rodrigo, com muito orgulho. Hoje eu represento a Nano. Mas o químico é um cara que vai tirar dúvidas que nem nós temos acesso. E se vocês têm acesso a um químico, não perde. Cara, esses caras aqui são eles que bolaram o produto que nós trabalhamos hoje no mercado. Então, aproveita cada segundo, cada minuto do lado desse cara. Rodrigão, você é o cara. Muito obrigado. Tá? E eu vou te ver, dentro de alguns dias a gente vai estar junto. Eu vou estar lá com o IDA, Associação Internacional de Detalhamento, com toda a diretoria do IDA. A gente vai ter a Casa do Detail. Te convido. Eu acho que ainda deve ter vaga para a Casa do Detail, mas se não tiver, você pode visitar a Casa do Detail durante o dia, pode bater um papo. Vamos tentar arrastar o Rodrigo para lá comer um churrasco com a gente, tá? Para distribuir conhecimento. E é assim, é o nosso mundo, é o nosso mercado. Eu posso dizer obrigado. Então é isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aí hoje, nesse dia, nesse podcast, poder compartilhar um pouco de conhecimento, porque afinal de contas, né, se não fosse vocês profissionais para trazer as informações do mercado, nós não conseguiríamos, nós químicos, ajudá-los no trabalho. E assim, a maior alegria nossa é poder saber que a gente consegue contribuir com o trabalho dos profissionais no dia a dia, né? Para mim, por exemplo, né, é uma questão até de propósito, eu poder desenvolver um produto que eu sei que está ajudando esse profissional no dia a dia, no seu trabalho, trazendo resultado, trazendo o pão na mesa desses profissionais que vivem disso. Então, não tem nada mais gratificante do que trabalhar em grandes projetos que surtem grandes resultados e impactam na vida das pessoas. E impacta muito. Esse trabalho feito por trás dos bastidores, por profissionais da tua qualidade, Rodrigo, impacta diretamente na qualidade que a gente entrega para o nosso cliente final, para o pão que a gente leva para a mesa dos nossos familiares. Novamente, daqui uns dias eu te vejo em Boituva. Muito obrigado pela tua amizade. Obrigado a Deus, em primeiro lugar, por ter me apresentado um cara que nem você. Você sabe que você é um irmão, um amigo, um cara que a minha mãe tinha maior carinho por você. Eu nunca mais esqueço do que você fez por ela. Obrigado. Isso aí, valeu, cara. Tamo junto. Beijo no teu coração, cara. Também, esse é o podcast do Carboneira, podcast Speed Detailer. A gente quer só trazer para você conhecimento. A gente quer trazer para você um futuro melhor. A gente quer trazer para você sucesso. E no próximo programa, a gente vai vir com o teu futuro. Aguarde. O próximo programa é sobre... Você já pensou como é que você vai envelhecer? A aposentadoria? Se você sofrer um acidente no dia de amanhã, o que você pode fazer e o que você está fazendo para se prevenir? Vem um papo muito direto sobre advocacia, sobre futuro e sobre cuidados que você deve tomar agora. Valeu? Fui! Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês aí. Tamo junto. Rodrigo.
Obrigado, irmão.